Então nós lemos o texto da palavra do Senhor, conforme se acha no Evangelho de João, ou melhor, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo João. João escreve, então, nós lemos no capítulo 1, nos versos 29 a 34. Pela manhã, nós, seguindo a exposição do Evangelho de João, vimos o ministério de João Batista e como João Batista nos serviu de exemplo. E agora, desde pela manhã, nós percebemos que o Evangelho passa a ter um aspecto diferente, de narração, de história. Antes, afirmações teológicas muito importantes a respeito da natureza de Jesus Cristo, a respeito da sua encarnação, nascido da Virgem Maria. Agora, depois que conhecemos que Ele é o Verbo encarnado, Filho de Deus, nós passamos aqui a narração dos fatos que envolvem o ministério terreno de Jesus e também algumas personagens dessa história, né? E o principal nós encontramos aqui no começo, João Batista. Agora ele faz um anúncio diferente, um anúncio especial a respeito de Jesus. Ele já havia falado dele, como nós vimos, como já estando presente, não sendo reconhecido pelos judeus, mostrando-se humilde como servo dele, preparando-lhe o caminho, batizando, e era por isso que ele vinha batizando, segundo ele. Agora, ele nos mostra o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e nós estaremos meditando sobre isso. Primeiramente, ele é o Cordeiro de Deus, e igualmente, mas em segundo ponto, trataremos sobre o Cordeiro Santo. Vamos meditar, então, na palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que será que João quer dizer ao comparar nosso Senhor Jesus Cristo ao Cordeiro? Nós devemos saber que quando ele trata nosso Senhor Jesus Cristo com essa comparação, falando do Cordeiro de Deus, ele não quer dizer apenas que Jesus Cristo era manso e humilde. E é certo que Jesus Cristo é manso e humilde como Cordeiro, mas ele se refere ao Cordeiro que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo, quando era imolado um cordeiro no altar. Ali a presa, o cordeiro apresentado no altar do sacrifício, era então sangrado ali, neste ritual, onde pela purificação dos pecados, esses judeus se apresentavam, confessavam os seus pecados, e sobre este cordeiro era imputado o pecado, e este cordeiro morto recebia então as confissões ao ouvido. Interessante, né? E o sacerdote então cortava o cordeiro, sangrava o cordeiro no altar, e este sangue do sacrifício também servia para misturar em água nas purificações. Era muito simbólico o Cordeiro de Deus, este Cordeiro anunciado desde Gênesis 22:8. Eu convido você a abrir sua Bíblia comigo em Gênesis 22:8. A primeira profecia messiânica. Talvez não, né? Talvez nós o encontremos ainda antes do versículo 22, eu tenho quase certeza que sim, só que não me lembro agora, mas eu quero chamar sua atenção para essa profecia. Certamente que ele foi profetizado pelo Senhor, quando disse que da semente da mulher nasceria aquele que pisaria a cabeça da serpente. Então essa não é a primeira profecia messiânica.
eu peço até perdão aos irmãos por ter me precipitado nessa afirmação, mas lendo então, Gênesis 22, 8, diz o quê? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Deus proveu o cordeiro. Naquele dia houve provisão do cordeiro para o sacrifício. Quando Abraão estava a ponto de imolar o seu próprio filho como sacrifício, este sacrifício que Deus interrompeu, provendo o cordeiro de Deus, que é sacrificado no nosso lugar. Nós também somos, nós que somos eleitos, nós que cremos no Evangelho, somos povo de Deus e também somos herdeiros com Cristo. Nós somos também filhos da promessa, como Isaque, e no lugar de Isaque deveria ser sacrificado aquele cordeiro que Deus fez provisão, no contexto dessa passagem que nós acabamos de ler em Gênesis, e já apontava para Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então nós encontramos aqui um Cordeiro que veio para ser o sacrifício, o Cordeiro de Deus veio para morrer por nossos pecados, ele veio para ser humilhado e levado como ovelha muda. Vamos ler também Isaías 53, versículo 7, livro do profeta Isaías, capítulo 53, versículo 7. Que diz que ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca, como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Então, irmãos, era disso que João falava. João não apenas o comparava por causa da sua humildade, e nem tampouco por causa dos sofrimentos, mas por causa da eficácia também desse sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. E ele, quando anunciou Jesus, ele disse que era a favor dele que ele então vinha batizando. No versículo 30 ele diz: é este a favor de quem eu disse, após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso batizando com água. É importante a gente pensar nessas afirmações aqui, porque nós sabemos que a mãe de João foi visitar Maria quando ela estava grávida. E nós sabemos que João, no ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo, se alegrava quando ouvia a voz da sua mãe. Isso está narrado no Evangelho de Lucas. E eles provavelmente tiveram encontros, pelo menos anuais, porque eram primos. Provavelmente ele sabia quem era Jesus, o filho da irmã Maria, mas ainda não havia sido revelado o Filho de Deus, ainda não havia sido revelado o Salvador do mundo, ainda não havia sido revelado Deus conosco em carne. E João Batista esperava que visse descer sobre ele o Espírito, e ele viu o Espírito Santo descer sobre ele. Então nós o conhecemos porque ele mesmo se revelou, e o Pai o revelou. Agora nós nos deparamos com o Cordeiro Santo, segundo as Escrituras. É o segundo ponto que eu quero que os irmãos meditem comigo. No versículo 32 diz que João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia,
Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado, ele é o Filho de Deus. Agora ele conhece o Cordeiro de Deus, não mais somente aguardava a revelação do Salvador, mas ele dá testemunho agora sabendo quem era ele. Deus mesmo o confirmou. Vamos abrir as nossas Bíblias também, Mateus 3, versículos 13 a 17. Mateus 3, 13 a 17, diz assim a palavra de Deus: por esse tempo dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e eis uma voz do céu que dizia: este é o Cordeiro, eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O próprio Senhor dá testemunho de que ele é o Filho. O próprio Senhor dá testemunho de que ele se agradou dele. Deus o confirmou, enviando sobre ele o Espírito, e assim João viu descendo sobre ele como pomba. Mais uma comparação que nosso Senhor então nos dá, que nos mostra como desceu realmente sobre ele, pousando, vindo do céu. E também foi ouvida do céu a voz do Senhor, do nosso Deus, confirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquelas verdades afirmadas no primeiro capítulo que nós estamos meditando, são agora verdades afirmadas pela boca de Deus, segundo o testemunho de João que escreveu este evangelho. O Cordeiro de Deus é um Cordeiro santo. Veja que ele veio assumindo a forma humilde, ele sendo o próprio Filho de Deus, deixando o esplendor da sua glória, vindo aqui em forma humana. Mas ele vem e ele mostra a sua obediência a Deus. Ele não pecou, jamais pecou, e ele foi obediente a Deus desde o princípio, cumprindo a sua missão, cumprindo também aquilo que na lei estava prescrito. Nós sabemos que ele foi apresentado no templo, circuncidado também, ofereceu o sacrifício prescrito na lei, que lhe cabia, e cabia à sua família, de acordo com as suas posses. Ele também viu o batismo de João sendo pregado e aplicado, e ele compareceu em obediência a Deus. Mas não foi apenas uma obediência, mas também ali ele foi confirmado, e ele começa a partir dali o seu ministério. Saindo dali, ele continua pregando o mesmo evangelho que ele ouviu sendo proclamado por João. Não que ele tivesse ali tomado conhecimento que devesse pregar arrependimento de pecados, mas que o evangelho é anunciado desde João, e será anunciado até pelo último mártir, que a nossa geração também deve,
arrepender-se de seus pecados e voltar-se para Deus. E o Cordeiro Santo, então confirmado, de quem Deus se agradou, prosseguiu, então, agora, depois de ter recebido o batismo de João. O batismo de João era chamado de batismo para purificação de pecados, era uma forma também prescrita na lei. Depois nós vamos ver como foi tomado por Cristo e ordenado aos discípulos, para que se fizessem novos discípulos, batizando-os assim, nesse rito inicial, na igreja de Cristo Jesus. E agora nós percebemos como nós temos reconhecido nosso Senhor Jesus Cristo. Percebemos como nós temos visto o testemunho das Escrituras, Deus mesmo apresentando-o como o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E o que significa isso para nós? O que nós temos aprendido, senão que também nós devemos ser obedientes a Deus, que também nós devemos seguir os mesmos passos do Senhor, também nos integrar ao corpo de discípulos, que é o corpo de Jesus Cristo, e aprender dia a dia e crescer dia a dia na graça e no conhecimento do Senhor. Aprendemos com o próprio Cristo a humildade do Cordeiro de Deus, aquele que sendo Deus se fez homem, que sendo rico se fez pobre, sendo poderoso, glorioso, desceu em forma humana, como um humilde servo. Nós aprendemos que João mesmo foi humilde, ele mesmo se pôs aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo que não era digno de desatar-lhe as sandálias. Nós ouvimos Jesus dizer, mais adiante no mesmo evangelho, quando ele viu os seus discípulos indo, então, a seguir nosso Senhor, ele disse, convém que Cristo cresça e que eu diminua. Ele mesmo reconhece quem ele é, porque segundo as Escrituras afirma que ele é a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Mas ele também reconhece quem ele não é o Messias. Nós devemos evitar ter uma ideia equivocada a respeito de nós mesmos e dos outros, a ponto de seguirmos sozinhos. Devemos evitar qualquer ideia equivocada a respeito de nós mesmos que nos põe superiores. É provável que na loucura do homem ele pense que nem precisa de Deus, que ele queira usurpar aquilo que João não fez, usurpar a glória de Deus, ostentar títulos, como lhe foi perguntado a respeito de que ele pudesse ser Elias, e se ele era profeta. Nós sabemos que ele não fez caso de ter sido anunciado pelo profeta Isaías, nem de ter sido anunciado por anjos nesse momento. Ele disse que era servo do Senhor Jesus Cristo, indigno de desatar-lhe as sandálias, ou a correia das sandálias. Nós devemos olhar para Cristo, que também, sendo rico, se fez pobre, sendo Rei da glória, veio para servir. Ele continua. Hoje nós vivemos um ano novo de lembranças velhas. Esse ano vai ser comemorado 200 anos de independência da República. Talvez você esteja pensando assim, agora o pastor foi longe, né? Isso não tem na Bíblia. Não tem mesmo, certamente é nossa história. Mas é interessante que nosso país, na sua independência, começou como
como uma monarquia, havia um trono e um rei. Provavelmente nós, às vezes assimilando o espírito do tempo, nós nos tornamos arrogantes a ponto de acreditar que o trono está vazio, mas ele não está, porque Jesus Cristo é o nosso rei, o Cordeiro de Deus. Veja bem, para que você não se assuste, para que você não se aterrorize no dia da sua vinda, o Cordeiro de Deus que foi mostrado por João, ele não voltará como o Cordeiro de Deus, não mais nessa humilde forma, mas ele voltará em glória com seus anjos e em poder, ao clangor da trombeta. Mas o trono não está vazio, nunca esteve. É grande loucura se você não reconhecer a sua majestade. É grande loucura chegar o dia em que ele virá com o seu cortejo celestial e você não ter se dobrado antes, você não ter reconhecido a sua grandeza e majestade antes, você não ter se rendido aos seus pés humildemente, indigno de desatar as correias das suas sandálias, não ter reconhecido isso antes, por causa da soberba, por causa da sua presunção de sabedoria e conhecimento, que é graça de Deus. Porque mesmo que você não creia, mesmo que você o negue, um dia a mais de vida, mais um dia de existência que o Senhor Deus te deu, se você usa para blasfemar e negar a Jesus, o problema é seu, porque foi Ele quem te deu, e este foi o dia da oportunidade. Cada dia era o dia da oportunidade. Jesus repreende os judeus dizendo que eles desprezaram o dia da sua visitação. Eles, tendo Cristo entre eles, não o reconheceu. Houve até os mais doutos entre eles, que disseram que pelos sinais que ele operava, era inegável que ele fosse o Messias. Mas alguém desesperadamente, como ser humano de coração corrupto, ainda não alcançado pelo Espírito, pela graça de Deus, não poderia aceitar como Senhor, disse assim: então matemo-lo para que ele não reine sobre nós. Que o Senhor Deus reine em seu coração, que você reconheça o seu senhorio e a sua majestade, antes que ele venha. Nós sabemos que ele pode vir a qualquer momento. Existem aqueles cristãos que pensam que ele vai demorar, e por isso são negligentes. Existem aqueles que pensam que ele vem, mas ele vem só na nuvem, né? Ele não desce. E ainda depois vai ter tempo de repescagem. Aqueles que não creram antes da sua vinda na nuvem, ainda vão ter tempo, depois da grande tribulação, de se arrependerem de seus pecados. São muitas correntes escatológicas, como dizem os estudiosos, né, do estudo dos últimos dias. E todo o conhecimento a respeito dessas coisas, daquilo que constar nas Escrituras, que realmente é verdade, deve servir para nos tornar mais preparados. Existem muitas ideias erradas a respeito da volta de Jesus, deixando muita gente na negligência. Ele vem, e ele vem de repente, e ele vem como ladrão, e ele vem nas nuvens, mas ele vem de uma vez por todas, e ele vem só uma vez. E a sua chance, qual é a sua chance de reconhecê-lo como Senhor e Rei? A sua chance não é para depois, porque ele demora. A sua chance não é para depois de uma repescagem, porque você acredita nisso. A sua chance é sempre hoje,
como já foi anunciado aos nossos pais no passado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Este Cordeiro Santo, ele veio para nos trazer a paz. E essa paz ainda deve atormentar o seu coração, porque talvez você ainda não tenha encontrado o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Talvez você ainda não encontrou o Cordeiro Santo. Então, como você encontrará a paz? Porque Ele é o Cordeiro de Deus que nos traz a paz. Se você o nega, se você o rejeita, se você adia, confia que Ele demora a vir. Eu desejo a você que fique muito atormentado, até que desista dessa teimosia e reconheça hoje, se possível, que Ele é o Messias, que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio em carne, que Ele é o Rei dos Reis, que Ele é o Senhor dos Senhores, que Ele é o Criador com Deus no princípio do universo, Ele é o sustentador do universo, Ele é o autor e consumador da nossa fé, e nós estamos aqui por causa dEle. Louvado seja o seu nome. Oremos. Senhor Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por esta palavra que traga paz ao nosso coração, pela aceitação da verdade, pelo recebimento da graça maravilhosa de nosso Senhor Jesus Cristo, o arrependimento para a vida, que nós hoje, ó Pai, renovemos o nosso compromisso com o Senhor, o compromisso de ser fiéis, o compromisso de sermos obedientes, o compromisso de reconhecermos aquele que é o Rei dos Reis, reconhecermos sua majestade, poder e glória, reconhecê-lo no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para não nos aterrorizarmos quando vier o leão de Judá. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, a tremer agora, ajude-nos, Senhor, a temer e a nos voltar ao Senhor agora. Ajuda-nos, ó Pai, a confiar no Filho e a entregar-nos a Ele e esperarmos por Ele. Em nome de Jesus nós te rogamos, Senhor Deus. Amém.